porque tudo que acontece de ruim não é Deus. Tudo que acontece de ruim não é Deus, é o inimigo. E muitas vezes Deus leva a culpa. Deixa eu te falar só uma coisa. Quando a família de Jó, os filhos de Jó, foram destruídos, foram mortos, o fogo veio da onde? Do céu, não é? E aí, o que vem na tua cabeça? Deus fulminou eles, e não foi Deus. Entendeu? Assim são as enchentes, as trovoadas, os relâmpagos, os raios. Nós devemos viver em constante oração. A palavra de Deus diz para orar sem cessar. Você tem que viver em oração. Então você não se protege, você esquece o que Deus ensinou e começa a viver como qualquer como qualquer pessoa sem luz vive. Uma pessoa sem luz, ela acha que o dinheiro que vai fazer ela feliz, ela acha que as joias que vão fazer ela feliz, ela acha que o Joaquim que vai fazer ela feliz, ela exonerou Deus, esqueceu de Deus. Deus não existe para essa pessoa, tá? É o potencial dela formado que prevalece, e não é isso, gente. E mesmo você sabendo, mas isso é um conselho muito isolado, quando diz sem mim, quer dizer, fora da palavra, você não vai fazer nada. Você pode até fazer, mas sai torto, acaba, destrói, apodrece. Já com Jesus não, com Jesus, com Deus, na palavra, quando diz com Deus, diz não, eu invoquei Deus. Você invocou Deus, mas o que você está fazendo não é como Deus quer. Entendeu? Eu posso odiar uma pessoa e dizer, não, mas eu trato a pessoa bem, sabe? De acordo com o que Deus quer. Não, Deus quer que se ame o seu inimigo. E agora? Você vê que você está fora da verdade, você não está na verdade. Pode ser até pregador, pode ser papa, pode ser quem for. Você está fora da palavra. Então Jesus disse, sem mim nada poder. Uma coisa que Deus diz que é para você fazer, você deixou de fazer, você está desviado dentro da igreja. Está desviado. Você até está na igreja, você ora, mas você não obedece àquela palavra que Deus falou com você, senão você está desviado. Desviado não é só a pessoa que está fora, que não vem participar dos cultos, que também está desviado. Isso aí, a hora que Jesus vier buscar a igreja e a pessoa não está, vai chorar, mas é tarde. Entendeu? O desviado, na verdade, é a pessoa que não obedece à verdade. O Jonas era de Deus, mas estava desviado, porque ele não obedeceu à ordem do Senhor. Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, eu quero falar sobre a importância da oração. Tem gente que não ora de jeito nenhum, não ora. Tem gente em casa reclamando da vida, é dentro de casa, é dentro do seu comércio, é dentro da sua empresa, mas a pessoa não vai na igreja. Eu até tive conversando com um pastor muito famoso, homem muito usado por Deus, que é pastor da Igreja da Graça da Cerâmica, né? Pastor Carlos Braga. A cerâmica, você não está indo aí, não sabe o que está perdendo. Então, nós estávamos conversando sobre o deslize da fé. O que é isso? O deslize da fé é quando você confessa a Deus, mas você não faz o que Deus quer. Entendeu? Você bate de frente, você odeia, você fala mal de pastores. Se o Zequinha é usado para fazer um bem, você esconde porque você é orgulhoso. Mas se o Zequinha dá um escorregãozinho, você é o primeiro a sair fazendo o trabalho do diabo. O diabo fica... Esse trabalho não é meu, rapaz? Hein? Que negócio é esse? Deixa que eu falo, deixa que eu escandalizo, deixa que eu jogo no ventilador. Tá você tomando meu lugar? Vou te processar, hein?
Falar nisso, gente, eu agradeço as pessoas que me ajudaram a orar. Eu estou muito feliz. O Juan, filho da Silvia, ele está nos Estados Unidos já para disputar um campeonato. Agora nós temos que orar para ele alcançar uma medalha lá, e Deus vai dar para ele. Se ele atravessou, ele vai chegar lá também. Vai voltar com a mão vazia, não. Em nome de Jesus. Quem sabe seja um recordista aí, né, gente? Glória a Deus. Se Pedro e João, que nem sabia ler e escrever, alcançou aquele milagre enorme, imagina uma pessoa que está regada à oração, confiando em Deus, vai chegar lá sim, em nome de Jesus. Amém? Então agradeço, vamos continuar orando. Você é brasileiro? Então vamos continuar orando e ele vai chegar lá. Amém? Então, eu estava conversando com esse pastor falando sobre isso, que a pessoa está dentro da igreja, mas não consegue se adaptar ao ensinamento. A gente que acha que a reunião é demorada e vai por aí afora. Tudo reclama. Não funciona. Você pode estar deitado em cima só de nota de está difícil ver, hein? Aquela de R$200, já viu aquela nota de R$200? Ainda existe ainda? Aquelas de euro, de dólar, está deitado em cima, você está sem a palavra, você é a pessoa mais miserável que existe na face da terra. Você está pobre. Mas com Jesus você está muito bem. Está muito bem. Mas, pastor, o que adianta eu ter Jesus e ser pobre? Meu irmão, se você é de Jesus, só para você ter uma ideia, quem é o dono do ouro e o dono da prata? Toda a riqueza de pérola, de metal que existe no planeta Terra é de Deus, irmão. Se você é filho dele, você é herdeiro. Você precisa só se administrar e valorizar o que tem. Até um ovinho que você comer, você tem que valorizar, irmão. Você não tinha, e agora você não vai comer? Então, às vezes, as pessoas se perdem porque estão agradecendo o sol, a lua, o cachorro, o urubu, a tartaruga, a coruja, e tirou Deus do negócio. Não funciona, irmão. Tudo é orando a Deus, irmão. Tudo é orando a Deus. Mas eu sou tão pecador, então tem que tirar aquela parte da Bíblia. O que vem a mim, ele não está colocando ali, não, mas se você estiver assim, assado, não. O que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Amém? Então você está aí chorando, está sofrendo, o seu problema é fazer uma amizade com Deus, intimidade com Deus. Mas eu não sei nem orar. Fala o que dá na tua cabeça, só não xinga. Apresenta a tua situação para ele e diz que você não quer mais. Você vai ver como é que Deus age, tá? Então aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que compromisso, né, irmão? Você tem que vir na igreja. Eu disse, não vou não, porque aquela igreja lá é muito feinha. Não vou não, porque lá é o pessoal de sandália de dedo, meu sapato custou 2.000. Irmão, você, coitado de você, tu vai... Coitado de você, coitado. Você sabe, irmão, toda vez que eu me lembro de quanto Deus me abençoou, irmão. Quanto Deus me abençoou. Poxa, a igreja onde eu fui liberto da moleta, da cachaça. Gente, a gente tinha medo que o telhado caísse em cima da gente, irmão. Eu não vou esquecer isso nunca, que na época a gente não tinha aquela visão de tirar foto. E celular era difícil. Não é, irmão? E se tivesse era só rico. A gente já tinha inveja da campainha, né? Não é? A gente passava na rua, apertava a campainha da casa dos outros, só para
A gente não sabe o que é isso. Campainha de pobre é: oi, Bonete! Não é assim de manhã. Ai, hoje é celular, né? Mas antigamente, nossa, ô Taninha, passa pra casa, ordinária. Minha avó me gritava lá de cima do morro: ô Francisquinho! Pode ser até uma cigarra cantando. Aí eu respondia lá de baixo: senhora! Passa pra casa! Eu: tô indo! Vem logo! E já tinha uma vara de pitanga me esperando. Ai, irmão, hoje com toda essa mordomia, as pessoas só vão para a igreja. Eu conversei isso com um pastor também. Se você disser, ó, segunda-feira vai ter um bolaço lá na igreja, meu Deus do céu, irmão. Vai aparecer gente aqui, irmão, com bolsa do Maringá, bolsa do Supermarket, bolsa não sei da onde. Irmão, o povo vem gritando aleluia lá de fora, mas não é para ouvir a palavra. Hoje não tem tempo não. Que coisa, hein? Então, achou aí, pessoal? Então, Atos 12, eu quero que você preste bastante atenção nisso, viu, meu irmão? Tanto mulheres como homens. Assim, ó. O título eu não vou ler ele todo não, eu quero pegar aqui uma parte que eu sei que vai ajudar muita gente. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes, que Herodes achou que ele era Deus. A visão dele, eu que mando, eu que... Tá bom. Gente, existe um Deus. Existe um Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Agora é o momento, irmão. Mas depois, irmão, quando a conta chega e você não pode evitar, você vai ter que pagar. Então, o que acontece? Tá assim, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ele botou a mão no povo da igreja para fazer bem ou fazer mal? Fazer mal. É como se você, assim, Deus não existe, a gente pode fazer o que a gente quiser. Olha aqui. E matou a espada Tiago, irmão de João. Escuta aí. Mas por que Deus permitiu? Lembra que Deus falou para Satanás: você queria que eu consumisse o Jó sem causa. Você está entendendo? O cara está enchendo o saco. Então Deus, por que Deus precisa de provas? Deus precisa de causas. E aí, meu irmão, já era. Então foi isso. Já o outro não permitiu, ele já tinha a causa. Vamos lá. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos ázimos, né? Era tudo feito sem fermento, é o dia dos ázimos. E vendo que isso agradara aos judeus, quando você faz uma maldade que todo mundo te elogia, poxa, pegou dentro da cara, né? E que não sei o que, vou fazer comigo, é assim. Irmão, você não sabe que a conta está vindo. Tem que parar enquanto é tempo. A conta vai chegar. Entendeu? Ele, quando viu que o povo se agradou, eu sou ministro da palavra de Deus. Aqui, ó, pessoas com problema de pele foi curada, aqui ressuscitou pessoas, paralítico andou, saiu o bicho da perna das pessoas, agora recentemente outros foram curados, inclusive a Vandinha tá bem?
Então, o que acontece? Aí ninguém fala nada, ninguém olha, o pastor Mota foi lá, Deus usou ele e aconteceu assim, assim. Fala não, nem no Face você vê. Lá uma vez ou outra você vê alguém colocando, olha gente, vou contar o testemunho para outros também ser abençoados. Está entendendo? Tem que aprender a dividir o pão. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Você joga um pedacinho de pão na cabeceira do rio, quando você chegar lá na deságua, você vai encontrar milhares de pedaços, irmão. Assim é quando você divulga uma coisa boa. Você vai ter milhares de pessoas que vão dizer, olha, foi a pastora Conceição que falou, foi a pastora Zilpa, foi a Genicélia, foi o Marcelo, foi a Jeane, foi o fulano, foi o Bertano que falou, eu criei, fui lá, e não é que é verdade, mudou minha história, né? Quando eu ouvi falar da igreja onde eu fui liberto, o pau era um bulldog ao contrário, eu tinha medo que aquelas telhas pesadas caíssem em cima da gente, né? Mas a gente sabe qual eram os nossos olhos? Era na palavra, e nunca caiu uma telha. O pau não quebrou, e o diabo, isso vai quebrar. Não, irmão, quem quebra é quem não ouve a palavra, irmão. E graças a Deus hoje eu estou aqui. Eu e muitos outros, né? Então, o que acontece? Mas se amanhã eu tomar uma cachaça ali, eu beber uma cerveja, ou eu fumar um cigarrinho, meu irmão, minha foto vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai, sei lá, no inferno, todo lugar vai aparecer, irmão. Mas o bom testemunho, e isso é uma maldade. É igual eu prego o evangelho, Deus é amor, não é? Ou não? Deus é amor. Então, se eu estou pregando de Deus, estou pregando o amor. Mas eu odeio alguém. Pior ainda se for um pastor. Misericórdia, irmão. Só vai se destruindo aos poucos, vai ficando velho, vai... Misericórdia, irmão, porque você está no vermelho e Deus não pode fazer nada, irmão. Mas Deus, porque Ele me deu um tapa na cara, Ele disse, mas eu falei para você amar seu inimigo. Você ofereceu o outro lado? Não, então você está errado. E aí? A gente precisa aprender essas coisas, irmão. Então não confessamos a fé, né? Mas, e vendo que isso, no versículo 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro, e era o dia dos Asmos. Ele gostou, o pessoal elogiou ele, disse, opa, vamos embora gente, vamos pegar mais aí. E vendo-o, e havendo-o prendido, deixa eu ver aqui, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarteirões de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vamos entender isso aqui. É forte isso aqui, tá? O Herodes é como se fosse o Satanás, o Lúcifer. Então, a visão dele não era uma religião, a visão dele era Jesus. Como ele não pode esgoelar Jesus, ele ia pegar quem servia a Jesus. Entendeu isso? Então, esse Pedro aí é perigoso, hein? Estou sabendo aí que numa pregação só foi quase 2.000 almas que o diabo perdeu. Quase 3.000 almas. Trava esse cara. E aí? Prenderam ele. Não, na Páscoa, você sabe por que se dá um ovo na Páscoa? Porque o ovo simboliza a libertação. A galinha, quando está choca lá, ou quando quebra o ovo, o pinto é liberto. Então, por isso que se dá um ovo. Cada um tem uma versão. Essa eu conheço há mais de 40 anos, tá? Que o ovo simboliza a libertação.
Na Páscoa sempre se liberta alguém. Então, se apresenta Pedro na Páscoa, liberta o homem. Então, não esconde ele. Tem muita gente que está sob a escota do demônio. Você não pode sair, você não pode passear. Tudo que você começa, você não termina. Você está sob escolta do demônio. Tem gente que está noiva há 40 anos e não consegue casar. Outros, eu tenho uma pessoa que eu estimava tanto, já se foi, né? Eu vou montar uma oficina para mim, vou trabalhar em casa. O cara comprou elevador, comprou tudo que é ferramenta de mecânica, quando ele acabou de comprar, morreu. Aí foi vendido, venderam elevador, venderam as ferramentas todas. Então você precisa olhar direitinho se você não está sendo preso a uma situação. Está entendendo? Às vezes você está sob escolta do demônio. Eu não entendo meu marido, o meu marido não me entende. Os seus passos são todos errados. E ninguém pode falar que seus passos estão errados. Você vira, não é você. A sua escolta vira o catiço. Não pode falar sobre os seus erros. É do seu jeito, é o que você pensa, porque você está sob escolta do demônio. E por causa disso, nada seu consegue fluir. Até pregadores. Está sob escolta do demônio e não consegue caminhar. Tem uns que parece que até vai. Não desenvolve, não tem revelação de Deus. Olha uma palavra, ela é a mesma, anos e mais anos ela é a mesma. Olha que a palavra de Deus, ela se renova, mas você não consegue enxergar os outros lados que Deus está lhe mostrando. Negócio sério. Eu cheguei com um cacho de banana na casa de um pastor. Aí falei, rapaz, eu estou vindo, esse cacho de banana eu vim de Sampaio Correia com ele. Aí, banana d'água. Aí quando eu mostrei para ele, ele, rapaz, bonito, hein, mas nem mostra minha mulher. Eu falei, por quê? Rapaz, minha mulher come uma banana dessa, ela se entorta todinha. E ela estava em pé assim na porta da cozinha olhando. Eu falei, você tem certeza disso? Rapaz, você não sabe que eu já passei com a minha mulher por causa de banana d'água. Falei, vou te falar uma coisa. Enquanto você pensar assim, você está sob o conselho de Satanás. Isso tem que ser quebrado. As bananas quem criou foi Deus. Tudo que Deus fez, chamou bom. Está aí. A sua mulher vai comer a banana. Se ela entortar, aqui mesmo eu estou me despedindo. Não prego mais o Evangelho, porque Deus não está comigo. Mas eu estou quebrando a ação desse diabo hoje. Irmã, a senhora gosta? Muito. Fica à vontade. Comeu a primeira, comeu a segunda, comeu a terceira. Falei, irmã, você vai acabar com o meu cacho de banana, irmão? Ele ficou bobo. E a mulher nunca mais teve aquele problema. Você está sob a escolta do demônio. Você não rejeita aquilo ali. Vamos supor que você é uma pessoa rebelde. Você diz, diabo, eu nunca mais vou ser igual a você. Você era ruim de ouvido, eu não. A partir de hoje você não manda mais na minha vida. Acabou, irmão. Aí as suas coisas vão andar. Ou procura os santos. Romanos, acho que é Romanos 12, fala sobre isso.
para você comunicar suas necessidades aos santos. Oh, pastor, me ajuda, eu não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, não consigo parar de usar o negocinho, sabe? Você não fala nada, irmão. Não fala nada. Você tem que ver onde é que você não está sendo legal e pedir socorro. Tem uma irmã que ela chegou perto de mim e disse: pastor, o senhor pode me ajudar em oração? Eu disse: com certeza, irmã, eu gosto de fazer isso. E pastor, eu sou muito brigona. Eu bato de frente, eu não adianta. Eu posso estar toda errada, mas eu bato de frente. Inclusive, eu quero que o senhor ore para mim ser mandado embora do meu serviço. Mulher com mais de 10 anos de casa, ganhando bem, uma empresa excelente, não vou aqui citar nomes. Falei: irmã, só tem certeza? Tenho. Estou pedindo aos irmãos, não brinca com isso, que se eu orar vai acontecer. Mas pastor, se o senhor é meu amigo, se o senhor quer o meu bem, ora para eu orei. A mulher foi mandada embora. E aí, irmã, começou ela, procurando emprego, ou a indenização acabou, noivado acabou, que ela era noiva, acabou por causa de briga. Ela não baixava, ela batia mesmo. Aí, a última etapa foi sair da igreja. Nunca mais ouvi. Aí o tempo passou, casei, olha quanto tempo se passou. Hein? Quando a Letícia tinha meses, foi que eu a vi novamente. Oi, irmã, eu tomei um susto quando eu vi de tão magra que a mulher estava. Ela era bem, né? E aí, né, dei fazendo uns negocinhos e tal. E Jesus: não, eu estou com Deus também. Sabe quando você conversa, a pessoa está olhando no teu olho, mas aí que você enxerga melhor, você está mentindo. Não é isso. Aí a pessoa: não, se eu tirar o olho, a pessoa vai ver que eu estou mentindo, então eu vou encarar. Mas você, mesmo assim, se você é de Deus, você consegue ver se a pessoa está mentindo. Falei: irmã, mas está bem, gente, a senhora está com Deus e tal, tal. Mulher nova. Morreu. Por isso que Jesus falou: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você aprender com ele, você vai ter descanso na sua alma. Entendeu? Então, o Pedro aqui estava sob a escolta do demônio. Porque esses 4 quartéis soldados, 16 soldados, no mundo espiritual são demônios. O cara está guardando o camarada dentro do presídio. E aí tem 2 visões, que o Pedro dormia entre 2 soldados. Ou ele era um homem muito confiante em Deus, ou estava em depressão. Ele está dormindo no chão, bebendo aquela água cheia de chamichuga, comia o que eles davam. Na época não tinha bolinho de bacalhau, não tinha pizza, negócio nem quem tinha. Sei lá o que dava ele para comer. O homem está lá preso. E tem gente que não está na cadeia, mas está preso dentro de si mesmo. Você sabe quem você é. Ah, pastor, já fiz de tudo para parar, mas isso não está deixando você andar, meu Deus. Está travando você. Entendeu? Você está igual o miquinho. Abre a mão. Não o caçador te pegue, irmão. Sabe do miquinho, né?
Enfia a mão dentro do litro de milho, enche a mão de milho, se eu vi com esses olhos. E depois quer tirar a mão, porque o caçador está vindo, mas ele não abre mão do milho, como é que a mão sai? Irmã, ele não passou na cabeça dele, que abrir a mão ele ia embora. E assim é a pessoa, não passa na cabeça da pessoa. Se eu parar de mentir, parar de xingar, pedir a Deus para mim amar aquela pessoa que eu odeio, eu não vou andar. Você acha que foi à toa que Jesus falou para Pedro? Pedro, eu tenho que perdoar quantas? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7. Dá 490 vezes por dia. Então, 490 vezes por dia, você está abrindo a mão, está soltando milho. Você vai voar. Ah, mas vai dizer que eu estou com medo, que eu me humilhei. Oi, irmão. Mas Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, irmão. O que adianta você ganhar aqui embaixo e perder lá em cima? E aí? Ai, foi por isso que Jesus disse, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Porque quando você segue a luz, se tiver um buraco você vê, se tiver uma cobra você vê, se passar uma onça você está vendo. Então, quem anda com Jesus enxerga, mas enxerga muito. Quantas coisas eu abri mão porque eu sabia que era errado. Bem, Mota, vamos fazer. Não, deixa do meu jeito, deixa. Porque eu não estou andando me aconselhando com o vento, eu me aconselho com a palavra. E ouço outros que tem que ser usado por Deus. Tem dia que o camarada prega na carne, sabia? Cara, gente, você me perdoa aí, tem um cachorro do vizinho por aí que late, que é uma coisa, e não tem botão de volume. Deixa o bichinho latir, vai meu filho, late, fica à vontade. Então não atrapalha não, quem está prestando atenção na palavra não atrapalha não. Aí está desesperado lá, de repente é ração. Então, o que acontece? Quando você anda na palavra, você não erra o alvo. Não erra o alvo. Você sabe o que é certo, sabe o que é errado. Quando você para de fazer o que é certo, você não pode esperar que venham as coisas certas. Vai vir errado porque você faz errado. E se você for uma pessoa que está sendo escotada pelo demônio, você não vai mudar. Herodes foi até morrer. Corá, Datã e Abirão foram até morrer. Saul foi até morrer. Judas foi até morrer. E outros. E você, vai até quando? Então, continuando aqui. No versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, e aí, pessoal, fazia contínua oração por ele a Deus. As paredes oravam, que a igreja é a parede, as paredes oravam. Igreja, irmão, é o povo orando a Deus. Igreja é você. Você está orando, você está se lançando, você está metendo o pé na cara do quem quer te dominar. Você precisa fazer isso, irmão. Precisa fazer isso. Segura no braço e me larga, segura você me larga, mete o pé, joga água, faz alguma coisa, mano. E assim funciona, pastor. Se você entender no mundo espiritual, você sabe que eu estou falando de oração. Está amarrado, diabo, eu não aceito. É adultério, é pegar um dinheiro desonesto,
você não aceita, irmão. Eu contei um caso de muitos anos atrás, eu andava numa Brasília, e se eu acelerasse forte, caía um parafuso. Verdade, irmão, o negócio era sério. Se eu acelerasse sério, caía um parafuso. Aí eu abri um ponto de pregação na casa de uma pessoa, não estou citando nomes, tá? E essa pessoa, depois que eu fiz lá umas 3 reuniões, aí essa pessoa me chamou: pastor Mota, não está nem vivo mais. Eu tenho uma proposta para o senhor. Falei: fica à vontade, meu irmão. Eu tenho visto o senhor andando com essa Brasília velha, caindo nos pedaços, e eu posso dar um jeito para o senhor. Isso foi em 2000, deixa eu ver aqui, Mota, olha, acho que foi em 2001, 2002, por aí. Falei: qual é a proposta? Eu posso aposentar o senhor. Me aposentar? Mas como assim, meu irmão? Porque eu sei que uma pessoa, para se aposentar, tem que cumprir, né, o protocolo lá do INSS, não é verdade? Ou então você, com mais de, se você fez 65 anos, você tem direito à aposentadoria. Se for mulher, é 60 anos, né? Tá bom, mas e aí? Eu posso dar um jeitinho, que eu conheço gente que pode fazer isso. O senhor pode se aposentar, aí o senhor pega um empréstimo aí de 35, 40 mil reais. Para quem ama o dinheiro, o olho fica desse tamanho, né, irmão? Maior do que o da coruja. O senhor vai dar 5 mil para a pessoa que te aposentou, o resto o senhor compra um carrinho melhor. Pode até comprar um barraquinho para o senhor, se o senhor paga aluguel. Eu falei: eu tenho uma coisa para falar para o senhor. Ele: o quê? A partir de hoje acabou o ponto de pregação aqui. E outra coisa que eu vou falar para o senhor: vai ficar aqui púlpito, cadeira, não quero nem levar mais nada daqui. Mas pastor, o senhor não entendeu? Eu entendi sim. O senhor quer que eu viva debaixo de maldição, o senhor quer que eu viva preso. E esse caminho aí eu não conheço, nem quero conhecer. Então, com o prazer de conhecer, e vim embora. Os anos se passaram, namorei, casei, aí fiquei sabendo que até para se mataram ele, sei lá. Irmão, tudo que é errado vai dar errado. Você pode ter sucesso, é só um momento. Até o diabo cevar mais você para te comer, é só isso. Não é isso que faz com o porco? Porco na mão do homem é assim: o homem ceva ele, bota gordinho, depois mata, vende pernil traseiro, pernil dianteiro, as tripas. Quer comer um sarapaté, que é angu baiano? Vai na feira de Areia Branca aos domingos, que está lá a fissura do porco lá. O demônio faz com a pessoa, irmão. Não aceite proposta satânica, você vai afundar, é só um tempinho. Então aqui o Pedro estava lá, tranquilo, e a igreja fazia o quê? É isso que você precisa fazer. Mas se você for buscar a aparência de igreja não vai salvar a sua família, irmão. É o seu esforço. Bota isso na sua cabeça. Você tem que orar, você tem que falar sério, você tem que buscar como melhor falar com Deus, como melhor entender para chegar na presença de Deus. Vasculhar a sua vida, ver onde está o pecado. Eu pequei, mas Jesus falou: se você me confessar, for fiel, você tem que ser fiel, e me confessar o seu pecado, eu serei fiel e justo para te perdoar. Eu limpo você, e as coisas começam a acontecer. A igreja estava lá orando por Pedro. Cadê você para orar para o seu parente? Cadê você para orar pelo bom emprego, orar pelos seus estudos, orar pelo seu marido, orar pela sua esposa? Cadê você? E orar não é de qualquer jeito.
Não se constrói uma casa sem antes fazer o alicerce, irmão. Como não se faz omelete sem quebrar o ovo. Oh, meu Deus! Qual é o alicerce? Porque a palavra te garante. Amém, Jesus? Glória a Deus. A palavra me garante isso aqui, então é aqui em cima que eu vou. O Senhor diz: invoca-me no dia da angústia. Qual é a outra parte? Eu te livrarei e tu me glorifica. Isso está na sua cabeça? Não, e você está orando por quê? Você tem que ter a base para a oração, irmão. Você chega numa nota fiscal numa loja, está todo mundo olhando para a sua cara, você não fala nada. Vem fazer o que aqui? Você não, com a nota fiscal na mão e não sabe de nada. Aqui, ó. A nota fiscal aqui. Não fala nada. Mantém o ódio. Mantém uma hipocrisia. Eu conversei isso com um pregador também, falando, irmão, eu acho que uma das piores momentos foi aquele principal da sinagoga, né? Eu não sei se o nome dele era Alfredo, Geraldo, eu só sei que Jesus chamou ele hipócrita. Esse era o nome dele. Eu não quero ser chamado por esse nome. Não quero. Mas, e quando Herodes estava? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, bom, passou a Páscoa, traz o homem. Quer dizer, vamos passar o cerol dele, né? Nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ele estava sob escolta de demônios. Você pode estar vivendo isso. A missão é destruir o que você tem. Depois destruir você. Primeiro destruíram tudo que o Jó tinha. A outra missão foi destruir o Jó. Mas o Jó não se entregava, não deu para eles. Entendeu, meu irmão? Hoje a sua vida pode mudar. Hoje a sua história pode mudar. Até o dia em que o Senhor te chamar, que vai levar tempo. Você tem a Bíblia. Não é possível que o Espírito que está em vocês é diferente do meu. Eu estou entendendo o que eu estou lendo. Então, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E Deus é uma luz, né? Do nada, uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, o despertou. Pedro estava dormente. Vai ver que o anjo tem tocado em você e você não desperta, irmão. Você está sob escolta satânica mesmo. O anjo vem dar o toque e você não desperta. Você já teve várias oportunidades, mas você não cede. Quando Saulo de Tarso viu a luz, chamou a atenção dele. Quando ouviu falar o nome dele, Saulo, Saulo, ele disse, poxa, é alguém que me conhece. Quem é esse, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele disse, chegou o dia de eu mudar. Como que você vai lutar contra Deus e vai vencer, irmão? E é mais ou menos assim, Saulo, é a tua última chance. Vou fazer minha parte, você faz a sua.
Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. O que é isso? Duro é para você teimar em viver desse jeito. Para, dá tempo, irmão. Você está respirando, você está vivo. Pastor, mas eu acho muito impossível para mim. O impossível ao homem é possível para Deus, irmão. O anjo Gabriel disse, mas para Deus tudo é possível. Falou lá para Zacarias. Então, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo, levanta-te, depressa. Não pode demorar não, irmão. Isso é rápido. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aí os demônios têm que soltar. Larga. Resposta de oração, irmão. E disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas sandálias, e ele o fez assim. E disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Não fica pensando que a tua esposa não tem jeito, que teu marido não tem jeito, que teu filho não tem jeito, que tua empresa não tem jeito. Você está completamente enganado. Você pode não estar ouvindo a verdadeira palavra, a luz que você precisa. Existe isso, irmão. Pega qualquer coisa aqui e prega. Não é assim não, irmão. Eu, quando venho para cá, eu pergunto para Deus, o Senhor me usa no que o Senhor quer, não é no que eu penso. Eu sei lá o que está se passando na cabeça de vocês, o que vocês estão passando, mas Deus sabe. E se eu não for um porta-voz de Deus, vou estar fazendo o que aqui? Ganhando fama? Ó, pastor Mota, pode ir lá que é... Não, irmão, nem é assim não. Eu tenho que me entregar nas mãos de Deus. Antes de eu lhe pregar, eu tenho que viver isso. Mas, e saindo, ele obedeceu. E saindo, o que ele fez? O seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. Não é possível. Eu acho que eu estou delirando. E dessa cadeia aqui ninguém sai. Irmão, se você não está orando, é complicado. Mas se você está orando, a história é outra. Amém? Essa escolta de Satanás vai cair por terra e você vai sair livre. Mas tem que orar, irmão. Eu queria estar nesse culto aí hoje. Vem 3 horas, pastora Conceição, no mesmo espírito. Olha, ela vai te ensinar. 3 horas. O Emílio de Menezes, número 101, bairro Vilanito. Bota aí, é Waze que fala? Bota aí no Waze que o Ubi te traz aqui. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, nem a porta resistiu. Não tinha um porteiro lá para abrir a porta não, irmão. O ferro respeitou a unção. Eita Deus! A porta, epa, não posso brincar com isso. Abriu, irmão. Olha, quando a oração chega onde tem que chegar, meu filho, porta de ferro se abre. Podia ser de aço, melhor cadeado, ela ia abrir. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo, terminei minha missão, agora é com você, Pedro. E Pedro, tornando a si, diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Olha aí,
mas ele não sabia que tinha uma igreja orando por ele. Não, irmão, alguém estava orando e aconteceu. Hoje, eu sou pregador da palavra de Deus, mas alguém orou muito por mim, né? Porque eu sou bonitinho, tenho os olhos verdes, que eu estou aqui não. Alguém orou muito, até jejuou, chorou nos pés do Senhor, para hoje eu estar aqui pregando. A gente precisa reconhecer isso, não é porque você é esperto, não. Versículo 12: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e, olha aí o poder da oração, hein? Gente que vai na casa do outro fazer fofoca, né? Tá sabendo já? Vai dizer que você não sabe, todo mundo sabe. E reunir para orar, irmão. Amém? 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. É igual aquele marido que diz: eu não acredito em Deus. O dia que ele chegar com a Bíblia na mão, você acha que ele está mentindo. Palhaçada, hipocrisia, você quer zombar de mim. Quer dizer, você ora e não acredita, não fala com Deus, irmão? Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Mudou mesmo, acabou. Amém? Amém? E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta, e disseram-lhe: está fora de ti. Porque, irmão, Herodes era um cara tão perverso que eles achavam que o Pedro não tinha como escapar dali, irmão. Não adianta você ser perverso se Deus está acima de tudo, irmão. Deus tranca seu fôlego e fulano infartou no trabalho. Acabou, irmão. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em... Não cansa não, irmão, continua. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Eita, Pedro, como é que ele saiu de lá? 4 quarteiros de soldado, aqueles homens são terríveis. Cochilou, eles enfiam a espada mesmo, bota na forca. Como é que foi isso? Oração arrebenta qualquer segredo, qualquer cadeado. Mas você está escolhendo lugar para orar, fazer o quê, né? E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, e contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Ele nem sabia que tinham matado Tiago. Aí eu vou dar mais uma esticadinha para você ver o que aconteceu com quem mandou prender Pedro. Olha aqui. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados e sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou o justiçado, deve ter mandado matar eles. Eu não podia perder ele. Mata! Ele que mandou matar os guardas. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas este, vindo de comum acordo, ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei,
pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. A hipocrisia, não mexe com eles não, que tem umas coisinhas aí que me interessam. Tá. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Olha, o senhor Herodes, a Deus nós tememos, o senhor não, o senhor é homem. Ele ficou bravo. Certamente ele ia querer mandar matar o povo. No mesmo instante, feriu o quem? O anjo do Senhor. O anjo que libertou Pedro ainda estava por ali. Já estava por ali, ainda tinha outra tarefa para ele. O anjo do Senhor. Lembra o que Jesus falou? Ai daquele que tocar nos meus ungidos. Melhor lhe fora se amarrasse uma pedra no pescoço, melhor fosse para ele que amarrasse uma pedra no pescoço e se atirasse nas profundezas do mar. Se isso é o melhor, você imagina o pior. Então, o anjo do Senhor, 22 aqui, e o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu-o, o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou ele. Os demônios destruíram ele ali mesmo. Entendeu, meu irmão? Pastor, tem hora que eu me sinto assim, tem como eu escapar disso? Se arrepende, irmão. Solta o milho, Miquinho. Está em tempo ainda, você ainda pode viver em paz. Sai dessa escolta do diabo, ela vai acabar com você. Passa a ser de oração, irmão. Você vai soltar todas as suas famílias que está sendo escoltado por Satanás. Eles serão libertos. Vocês vão ser felizes. No seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho, vocês vão ser felizes. Digam graças a Deus. Amém? Vem para cá para a gente orar em nome de Jesus. E glória a Deus. Olha, você que ama a palavra de Deus, pastor, olha, esse ministério tem me ajudado bastante. Se você quiser nos ajudar, que Deus te abençoe poderosamente. Pastor, eu quero mandar uma ajuda financeira aí para esse ministério, porque essa obra não pode parar. Como me abriu os olhos aqui hoje. O senhor tem aí o número do Pix da igreja? Tem, meu filho. Ó, Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. O Pix é 21 965 017 591. 21 965 017 591. Banco Bradesco 21 981 347 974. Banco Bradesco 21 981 347 974. Tá bom? Deus te abençoe. Isso, vamos fazer a oração. Feche seus olhos. Santo Deus, muito obrigado, Pai. Oh, grande eu sou o que sou. Assim o Senhor falou com Moisés. Se perguntar o meu nome, diga que eu sou o que sou. Esse é o meu nome. Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse recado santo que veio ao nosso coração. E se alguma coisa nós estamos sendo esgotados pelas trevas, que essa coisa sai das nossas vidas, da vida desse povo que ora comigo, e não volte nunca mais, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, guarda o Juan e que ele não esteja lá em vão, que o seu nome seja glorificado lá.
fortalece ele em nome de Jesus, tá? A força que o Senhor deu a Davi para vencer o Sansão, dá essa força para ele alcançar também a vitória dele lá, em nome de Jesus. E todos que por lá estão, como eu oro pelo esse povo que está aqui na igreja orando comigo, os que oram comigo pelo Instagram, que o Senhor venha abençoar, fazer vencer, crescer, em nome de Jesus, e sair dessa escota do diabo, que não deixe essa pessoa vencer na vida, que não deixe essas pessoas concluir as coisas que podem te beneficiar. Oh Pai, ajuda essa pessoa, fortalece essa pessoa em nome de Jesus, até essa pessoa que está sendo esgotada pelo câncer. Todo mundo está dizendo, está em fase terminal, não sei como que ainda está vivo. Pai, quebra essas algemas e que essa pessoa seja liberta desse espírito de enfermidade e volte a viver em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu estou abençoando e peço ao Senhor para transformar esse líquido no teu sangue, onde muitos corações serão ali mergulhados, e que aconteça conforme a pessoa escreveu pedindo, em nome de Jesus. E todos que estão presos sejam libertos em nome de Jesus. Ah, Senhor, Espírito Santo, o Senhor que convence o homem do juízo do pecado, dá o arrependimento a cada homem, a cada mulher, e que sejam libertados em nome de Jesus. Assim os abençoo para a glória de Deus. E aqueles que dizimaram, que ofertaram, que o Senhor recebe, porque dízimo, oferta não é meu, é seu, e o Senhor, conforme prometeu, os que me honram, eu honrarei. Que essas pessoas sejam honradas, abençoadas, em nome de Jesus. Cobre com teu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus. Vocês digam, assim seja. Amém? Olha, a minha leitura hoje que Deus mandou, Atos capítulo 12. Deus abençoe, fica na paz. Tenha uma quarta-feira abençoada.